Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a liturgia do dia, certo? Hoje as leituras elas falam para a gente que Deus nos chama a trilhar o seu caminho, né? Mas quando nós pecamos, né? Quando nós cometemos faltas, nós acabamos nos desviando desse caminho. Mas se nós nos arrependermos, né? E pedirmos perdão a Deus, Ele nos acolhe com o seu coração bondoso e compassivo, né? Ele sempre está pronto a nos acolher, né? Assim como o pai acolheu o filho, né, que voltou para casa, né? Como a gente vai ver na parábola do filho pródigo, que é a parábola que Jesus vai contar para a gente no Evangelho. Então, que nós possamos realmente sempre... as leituras de hoje, elas falam, né, que Deus sempre acolhe os seus filhos, né, que se arrependem, né, que pedem perdão dos seus pecados. Então, a primeira leitura de hoje está em Miqueias, capítulo 7, versículo 14 e 15, e depois o versículo 18 a 20. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Então, tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, o pecado ele nos dispersa, né, nos afasta de Deus. Mas a partir do momento que nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas faltas e pedimos perdão a Deus, nós voltamos a trilhar esse caminho, né? Deus nos acolhe, né, como seus filhos. Então é necessário realmente que nós nos arrependamos dos nossos pecados, reconheçamos as nossas faltas, para que nós possamos realmente voltar a estar em comunhão com Deus e voltar a trilhar o seu caminho. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 3, depois do versículo 11 a 32. Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 3, depois do versículo 11 a 32. E chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. Se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés.
e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então Jesus aqui ele conta pra gente a parábola do filho pródigo, né? Que o filho, né, não estava satisfeito ali onde ele estava, né, e disse: Pai, eu quero a parte que me cabe da herança. E aí o pai dele deu a parte dele da herança e aí ele foi embora, né? Ao invés de arranjar trabalho, ao invés de economizar o dinheiro, o que ele fez? Ele gastou com bebidas, gastou com mulheres, né? Ele gastou tudo que tinha no mundo, né? Tudo que ele tinha, ele gastou nas coisas do mundo. E aí ele acabou ficando sem nada, e aí ele sentiu fome e pediu para trabalhar numa fazenda. Ele foi, trabalhou, né? Só que ele não recebia nada, nem comida, né? Ele se contentava até em comer a comida dos porcos, né? Mas nem isso ele lhes dava. E aí ele falou: Nossa, os trabalhadores do meu pai têm tanto, comem tanto, né? Tem tanta fartura, né? E eu aqui sem poder comer nada, né? Então ele quis voltar para casa para para trabalhar na casa do próprio pai, né? E disse: Eu pequei contra Deus e contra ti. Eu não mereço ser chamado, não mereço ser chamado de teu filho. Era isso que ele ia dizer pro pai dele. E aí, quando ele voltou para casa, o pai dele o recebeu com muita alegria, com muita festa, matou até um bezerro cevado, né? Vestiu o filho com roupas, comemorou ali, né? E aí ele acolheu, né? Viu realmente que o filho dele tinha se arrependido, né? Estava, como ele mesmo disse aqui, meu filho estava morto e reviveu, né? Estava perdido e achou-se, né? Ou seja, ele tinha se perdido no mundo, né? Mas aí, né, o arrependimento dele o fez voltar, né? Ele se arrependeu de tudo que tinha feito, se arrependeu dos erros e voltou para casa, né? Voltou realmente para junto do pai dele. E é isso que Deus faz com a gente também. Ele nos acolhe quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos das nossas faltas. Assim como o filho se arrependeu de ter saído de casa, de ter gastado toda a herança, né? E aí ele voltou para casa e o pai o acolheu com alegria, deu uma festa, né, para comemorar a volta do filho. Então que nós possamos realmente, né, nos arrepender de todo o coração, né, reconhecer as nossas faltas, né, para que a gente realmente possa ser acolhido por Deus, que nós possamos estar em comunhão com Ele novamente, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos que curtiram, que comentaram, aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.